Como usar o poder do subconsciente para adquirir riquezas. Isso é o que a gente vai estudar hoje aqui no livro O Poder do Subconsciente. Olá, tudo bem com vocês? Essa é a nossa terceira aula do estudo do livro O Poder do Subconsciente do Dr. Joseph Murphy. Eu estou estudando neste livro, edição número 101. E aqui, no capítulo 9, lembrando que eu estou fazendo um resumo, né, das partes mais importantes, ele já inicia falando assim, olha, resolva enriquecer de maneira fácil com a ajuda infalível da mente subconsciente. E aí ele põe uma contradita. Tentar acumular riqueza com o suor do rosto e trabalho árduo é a maneira de se tornar o homem mais rico do cemitério. Por que ele escreve isso? Porque a gente cresceu, certamente, você também aí, ouvindo que tudo aquilo que vem fácil, vai fácil, que Deus ajuda quem cedo madruga. Então, todos esses ditadozinhos para colocar na nossa mente. Lembra que ele falou que eu li na aula passada, né, sobre o livro, que ele fala sobre tudo isso, sobre as pessoas que querem incutir em nós esses pensamentos para sempre ter o controle sobre nós. Então a gente imagina o que hoje em dia a gente, né, comumente, isso já desde essa época ele fala isso, porque sempre existiu. Mas hoje a gente fala muito na Matrix, não é verdade? Então, todos esses pensamentos são, esse tipo de falar, esses ditados, essa forma de pensar, é sempre ainda trabalhado para que haja sempre essa questão do controle sobre as massas, né, sobre a população. E a gente já aprendeu aqui que tudo aquilo que a gente pensa é depositado no nosso subconsciente em forma de crença, né? Em forma de semente. Então imagina o seu subconsciente como uma semente, como um jardim, aliás. O seu pensamento é uma semente, tudo aquilo que você joga lá vai crescer, vai florescer, né? Vai brotar. Então o pensamento é a semente, ele é jogado no nosso subconsciente e aquilo cresce, aquilo vira uma crença. E tudo aquilo que a gente acredita, como crença, né, acredita, se torna realidade na nossa vida. Então, quando a gente acredita nisso, né, que só o suor do rosto é capaz de trazer o sustento, e na verdade não é nem a riqueza, né? É o sustento. A maior parte das pessoas, de nós, vivemos através do sustento. A gente trabalha, a gente ganha para apenas viver. Não é assim? Quem de nós consegue usufruir tão grandemente assim daquilo que tem, né? Então ele fala isso aqui, olha, se você está tendo dificuldades financeiras, se está tentando fazer com que o dinheiro chegue até o fim do mês, isso significa que não convenceu o subconsciente de que sempre teve muito e algum de sobra. Ah, mas como assim? Lembra? Ele vai explicar tudo aquilo, né? A gente já usou essa explicação aqui nos vídeos anteriores, né? Que é o poder da imaginação, mas ele vai chegar lá. Outra parte que ele coloca aqui, olha, não acredite nessa balela de que a única maneira de enriquecer é suando a camisa e fazendo calo nas mãos. Não é nada disso. Então a gente tem que parar de pensar como todo mundo, tem que ser um pouquinho do ditado da mãe ali, você não é todo mundo, não pense dessa forma. Por que você tem que ser igual a todo mundo? Você é uma pessoa diferente, você é único na forma que você é, você consegue aquilo que você quer, é isso que a gente tem que ter em mente. A riqueza está na mente, é um tópico aqui que ele coloca aqui, a gente tem que acreditar nos meios de sustento invisíveis. O indivíduo com mentalidade de pobre vive na pobreza. Ele escreve isso aqui. Ele fala do método ideal para construir uma consciência da riqueza. O que acontece sempre com a gente, com a maioria das pessoas, é o confronto, né, do pensamento com a realidade, não é assim? É sempre essa coisa, não, mas poxa vida, eu posso, eu sou capaz, isso, aquilo. Só que na realidade eu vejo quanto é o meu salário, eu vejo como é a minha casa, eu vejo as coisas, as contas que eu tenho para pagar e as situações pelas quais eu passo. Então existe sempre aquele conflito do pensamento com a realidade. Aí ele dá uma dica aqui, né? Ao invés de você pensar, eu sou rico, eu tenho isso, eu tenho aquilo, que vai justamente causar esse confronto, você pensa sempre em palavras-chave: riqueza, sucesso. Só isso, como um mantra: riqueza, sucesso. A gente repete essas palavras e aí não tem confronto com a realidade. Pensar na palavra riqueza não te confronta quando você olha e vê que o seu salário é baixo.
Pensar na palavra sucesso não te confronta quando você olha e vê que você está no mesmo cargo há muitos anos sem ter uma promoção, porque sempre existe aquela condição de que eu estou mentindo para mim mesma. O seu subconsciente, ele não grava a sugestão, ele vai sempre pelo lado daquilo que é mais forte. E o que é mais forte é sempre o pensamento negativo. Lembra de quando a gente estudava biologia na escola? Aquelas questões dos cromossomos X e Y, tem sempre um que é dominante. Por exemplo, cor de olhos, né, cor de cabelo, até cor de pele, características que são dominantes no cruzamento de cromossomos diferentes. Da mesma forma, acontece com nossa consciência e nosso subconsciente. Quando você quer fazer uma afirmação positiva, mas conscientemente você pensa o negativo, fala isso é mentira, eu não sou nada disso, esse pensamento é o cromossomo dominante. Ele vai ter poder sobre aquilo que você está tentando plantar dentro do seu inconsciente. Aquele vai ser a semente dominante, é aquilo que vai brotar, é aquilo que vai crescer, o negativo. Então aquela máxima que a gente por um tempo ainda ali, a gente via isso à torta e à direita na internet, né? E de vez em quando ainda aparece aquela questão do finja até se tornar real, isso daí não cola, tá? Não é verdadeiro. Inclusive ele dá exemplo aqui de pessoas, né, que, por exemplo, trabalhavam com vendas e faziam essas afirmações positivas dessa forma e, no fundo, elas não acreditavam naquilo que elas estavam falando e a situação, inclusive, piorava. Elas começavam a ter cada vez mais prejuízo, cada vez menos venda. Então, outra dica que ele dá aqui é dizer o seguinte: frequentemente ele fala, faça a declaração de preferência antes de dormir. Dia e noite estou sendo ajudado em todos os meus interesses. Dia e noite estou sendo ajudado em todos os meus interesses. Percebe que você não está falando qual é o interesse, você não está falando qual é a ajuda principalmente. Então, qual que é o interesse? Está subentendido. Você tem interesse em crescer, em fazer vendas, em ter promoção, em ter dinheiro, enfim, vários interesses, em todos os seus interesses. E você não está determinando qual é essa ajuda. Então, você está simplesmente colocando no seu subconsciente que essa ajuda está chegando e, consequentemente, a sua sintonização, né, a sua sintonia com essa frequência vibracional vai acontecer e você vai ser ajudado. E aí, como não podia deixar de ser, né, ele cita uma frase aqui do Evangelho: aqueles que mais possuem, mais lhes serão dados, e aqueles que têm pouco, o pouco que têm ainda lhes será tirado. O que ele explica aqui? Ele faz até uma outra frase, ele escreve assim: aquele que tem sentimento de riqueza, mais riqueza lhe será dada. Aquele que tem sentimento de pobreza, mais pobreza lhe será dada. Ou seja, o pouco que tem ainda lhe será tirado. Por quê? Porque ele tem o sentimento de pobreza. Então, mesmo que ele faça as afirmações, o sentimento é da necessidade, da falta, da escassez. E, em vez de melhorar, ele vai piorar cada vez mais. E aí ele dá outra dica: todas as manhãs ao despertar, deposite pensamentos de prosperidade, sucesso, riqueza e paz. Demore-se pensando nesses conceitos. Com tanta frequência quanto puder, ocupe com eles a mente. Esses pensamentos construtivos se transformarão em depósitos na mente subconsciente e lhe trarão abundância e prosperidade. Por que ele sempre coloca aqui as frases aqui do Evangelho? Para mostrar que os evangelhos existem formas de interpretar. Aquela pessoa que é muito religiosa, ela vai interpretar sempre pelo viés religioso, mas não é o único, né? Então você pode interpretar isso de forma a entender que o conceito de espiritualidade ou de religiosidade não interfere no conceito de prosperidade, de riqueza. São conceitos que se unem. E aí ele vem falar sobre a verdadeira origem da riqueza. O ponto que quero enfatizar é que se você convence a mente subconsciente de que tem riqueza e que ela está sempre circulando em sua vida, você sempre, inevitavelmente, a terá, qualquer que seja a forma que ela tome. Então, por que quando você acorda de manhã, você tem que ocupar a maior parte do tempo com pensamentos construtivos sobre riqueza, sobre saúde, sobre prosperidade, sobre sucesso, sobre paz, sobre harmonia? Porque tudo isso é riqueza.
riqueza. Não é só o dinheiro, tudo isso é riqueza. Tudo isso está circulando ao nosso redor. Por quê? Porque, novamente, o reino de Deus é tudo isso e ele está dentro de nós. Então, quando a gente foca nisso, a gente faz com que isso cresça e se manifeste na nossa vida. Um outro sentimento que é uma pedra, que ele chama que é uma pedra no caminho da riqueza e da prosperidade, é a inveja. Quando a pessoa vê que um colega de trabalho foi promovido, ou que vê lá na rede social que aquele colega que é de escola, ou que, enfim, com aquela pessoa que ela conhece ou da família, está viajando constantemente, ou está crescendo, né, na sua profissão, o sentimento de inveja é um entrave. A pessoa tem que abençoar o progresso do outro. Abençoar, por quê? Porque não existe só aquele e a outra pessoa foi lá e pegou. Existe a abundância ao nosso redor, existe dentro de nós, existe ao nosso redor, o universo é abundante. A gente viu isso aqui no vídeo sobre o colapso da função de onda. É uma questão de sintonização, de sintonizar na frequência certa. Tudo que você quer já existe. Então basta que você sintonize na frequência certa para estar trazendo isso para a sua vida. Então não é porque o outro conseguiu que acabou. Não, ainda existe, é seu, está lá esperando você chegar até lá para pegar a sua parte. Então abençoe. Quanto mais você abençoa, quanto mais você agradece, quanto mais você fica feliz pelo sucesso do outro, mais o sucesso vem até você. Semelhante atrai semelhante, inveja atrai inveja. A inveja vai atrair o sentimento relacionado à inveja, que é a mesquinhez, né? Aquela coisa de escassez, o sentimento de escassez. Quando você sente inveja, no fundo você está mandando para o universo o sinal de que por que ele não eu? Por que ele tem e eu não tenho? E quando você inconscientemente diz essas palavras através do sentimento de inveja, você está mandando, você está criando a sua realidade, porque é aquilo que está dentro de você que está se manifestando fora. Aí tem um ponto aqui bem importante: durma e enriqueça. Quando for dormir hoje à noite, pratique a técnica seguinte: repita a palavra riqueza calmamente, tranquilamente, com sentimento. Faça isso repetidas vezes como se estivesse cantarolando uma canção de ninar. Acalente-se para dormir com esta única palavra, riqueza, e vai ficar espantado com o resultado. A riqueza deve correr para você em avalanches de abundância. Este é outro exemplo do poder mágico da mente subconsciente. Por que isso? Porque você está plantando a semente. Quando a gente entra num estado do início do sono, você está neste plano e no outro plano. Você está entre acordada e dormindo. Então é a maneira que você tem de falar, mais fácil de falar com o seu subconsciente, tá? Porque lembra no caso dos hipnotizadores, por exemplo, como que o hipnotizador trabalha? Ele tem que fazer com que a pessoa entre nesse estado de sonolência. Ele utiliza alguns meios, seja palavra, um som repetido, o pêndulo balançando, para que ela entre nesse estado de meio que de sonolência mesmo, porque daí o hipnotizador consegue conversar com o inconsciente daquela pessoa, né? O subconsciente daquela pessoa, e vai implantar no subconsciente as ideias que ele quer, ou trazer do inconsciente aquilo que está perturbando a pessoa ali, né? Isso é muito usado, inclusive, em terapias de vidas passadas. A pessoa é hipnotizada para se recordar. E onde que está essa recordação? Onde está essa memória? No inconsciente dela. Então ela traz à tona, ou ela planta com mais facilidade dentro do inconsciente enquanto ela estiver em estado de sonolência. Por isso que esses exercícios são muito realizados no momento de irmos dormir, né? Quando já estivermos
sentindo aquele sono, aí consegue repetir. Você pode gravar, inclusive, e ficar ouvindo a sua própria voz falando a palavra repetidamente. Torne-se amigo do dinheiro, o seu direito à riqueza. Você tem direito de ser rico. Está aqui para levar uma vida próspera e feliz, radiante, livre. Deve, por conseguinte, possuir todo o dinheiro de que necessita para levar uma vida plena, feliz e próspera. Você está aqui para crescer, expandir-se e desenvolver-se espiritual, mental e materialmente. Cabe-lhe o direito inalienável de desenvolver e expressar todas as suas potencialidades. E um aspecto importante desse direito é o poder, se assim resolver, de cercar-se de beleza e de luxo. Então, o que é que ele está falando aqui? Que todos nós nascemos para a abundância. Nós temos o direito inalienável de sermos abundantes e de colocarmos em prática os nossos talentos. A nossa função aqui é crescer. E aí ele fala aqui uma coisa, por isso que eu enfatizei, espiritual, mental e material, ou seja, expandir a sua consciência, desenvolver-se espiritualmente e desenvolver-se materialmente. Uma coisa não diminui a outra, não anula a outra. Aí ele fala que o dinheiro é um símbolo de troca. Ele é um símbolo que, na verdade, a questão monetária já teve vários símbolos, como a gente já sabe, o sal, que deu origem à palavra salário, mas ele fala também das cabeças de gado, das quantidade de ovelhas. Quem tivesse tudo isso era considerado uma pessoa rica, mas o dinheiro, a moeda, né, é um símbolo. Ele inclusive conta que no princípio se cunhava 25 cents, né, que é o centavo americano, em prata. Então o valor da moeda em prata era exatamente 25 cents. Aí eles resolveram fazer aquilo no metal simples, que não era prata mais, e nem por isso ela perdeu valor. Ficou muito mais barato para o governo cunhar a moeda no metal super simples, bem barato, mas ele não perdeu valor. Os 25 cents, né, continuam valendo 25 cents. O que ele quer dizer com isso? É o símbolo, pura e simplesmente. Mas o que acontece, né? Ele fala que não é só um símbolo de ausência de privação das coisas, porque não tem aquele ditado também, para mim, dinheiro não é problema, é solução, né? Mas é símbolo também, então a gente não tem que pensar que dinheiro é só o símbolo daquilo que eu não tenho, né? A gente tem que imaginar também que ele é o símbolo da beleza, do refinamento, da prosperidade, até do luxo. Por que não? Se a gente quiser viver no luxo, a gente tem esse direito. Só que ele põe um detalhe aqui, olha. Quando o homem começa a entesourar dinheiro, ou seja, guardá-lo em latas e se encher de medo de perdê-lo, aí ele se torna economicamente doente. Porque ele dá outro exemplo aqui, olha. Quando o sangue circula livremente no nosso corpo, tá tudo bem, a gente está com o corpo sadio, não tem nenhuma veia entupida, nada disso, né? E ele fala a mesma coisa, quando o dinheiro está correndo livremente em nossa vida, também nós estamos economicamente sadios. Já quando ele se torna algo que nos traz medo, preocupação de sermos roubados, de sermos enganados, e aí não, aí ele já é um fator de doença. E aí ele vem naquela explicação de que é muito comum, né? Eu lembro quando eu era criança, a gente pegava às vezes dinheiro e depois ia querer, sei lá, comer alguma coisa, né? Ia na vendinha ali, né? Comprava um doce e trazia, aí a mãe falava, não, tem que primeiro lavar a mão porque dinheiro é sujo. A ideia é que, claro, a cédula passou de mão em mão e traz ali um monte de germes e tudo mais. Mas fica impregnado com aquela ideia de que o dinheiro é sujo, de que ter dinheiro é igual a sujeira. Então tem que se ter esse cuidado, né, de lembrar que não é esta sujeira. Talvez mudar esse tipo de conceito na cabeça. Mas existe também, que é muito utilizado, principalmente nos meios religiosos, né, de que o dinheiro é
a razão de todo o mal. E às vezes até mesmo nas coisas que a gente assiste. Quantas vezes a gente, por exemplo, assiste um filme ou algum programa que enfatiza isso, né? A pessoa ficou rica, de repente ela passou a tratar a família mal, ela esqueceu dos amigos. Isso é o dinheiro ou é ela? Ou é o caráter dela? Lembra, o dinheiro é apenas um símbolo. Ele não pode ser tratado como a razão de ser. Ele tem que ser tratado como neutro, pura e simplesmente, com neutralidade. Uma vez uma pessoa falou para mim isso: eu não sou rico, porque se eu ficar rico, eu vou me tornar uma pessoa extremamente arrogante. É claro que quando essa pessoa falou isso, ela estava querendo fazer uma brincadeirinha, né? Dizer que ela só não era rico para não ser arrogante, porque se ela quisesse, ela seria rica. A intenção dela era fazer uma brincadeira, mas é real. Por quê? Porque ela plantou no inconsciente dela, né, no subconsciente dela, de que ela seria arrogante se ela ficasse rica. Ai, não, porque muitas vezes você vê uma pessoa te tratando com desdém, né, e você acaba se diminuindo. Então, na hora que eu puder, eu vou dar o troco para essa pessoa. Então, às vezes, ela plantou no inconsciente dela de que realmente, quando ela tivesse dinheiro, ela se tornaria essa pessoa arrogante. E ela não entende que é justamente isso que impede dela ter dinheiro, dela se tornar uma pessoa mais próspera. Então, acha que foi uma brincadeira, mas não foi uma brincadeira. Então, tem que se tomar muito cuidado com as coisas que fala. Inclusive, aquela brincadeira, dinheiro para mim não é problema, é solução. Ou seja, você está focando na falta sempre. Olha só, vamos supor, você trabalha numa empresa que tem muitas pessoas lá da empresa ou no bairro, vamos supor, né? Ali, várias empresas, vários empresários chegando de helicóptero, carrões que você cruza ali, você está rodeado de riqueza. Aquilo está no ar. O que é que você tem que fazer? Você tem que falar: nossa, como eu sou pobre. Foi até uma coisa engraçada que isso me fez lembrar. Ontem apareceu para mim algo que eu não tinha visto. Eu, inclusive, até pensei, é o universo que me mandou isso, porque era algo absolutamente aleatório. Eu não tinha pesquisado, eu não tinha procurado, eu não conheço aquela pessoa, nunca vi na vida, né? É uma pessoa que mora fora do Brasil, é uma jovem, inclusive, mora com os pais, com a família inteira, fora do Brasil. E a casa que ela mostra, que ela mora lá, assim, é realmente uma mansão, é uma coisa gigantesca, linda. Os ambientes são enormes, os acabamentos, os jardins, a piscina, tudo é muito lindo, muito rico, assim, extremamente rico. Aí eu entrei nos comentários, então era muito engraçado até, né? A gente conseguia dar risada. Mas o que a maioria das pessoas falava como brincadeira era que, olha, meu banco proibiu eu de ver esse vídeo. Agora sim eu me convenci de que para ser pobre eu preciso ganhar muito dinheiro. Então são esse tipo de coisas, dessas brincadeiras, né? Que a gente acha engraçado, mas que moldam o nosso inconsciente. É o tipo de coisa que você não pode pensar. Veja bem, se existe, é porque alguém chegou até lá. Eles cresceram, é outro tempo, mas existe tempo para tudo, existe lugar para tudo. O que eu quero dizer é que, sim, existe meios, existem oportunidades, existem tempo. Não existe essa de antigamente, hoje em dia. Existe a oportunidade, a razão, o meio, e às vezes a gente não sabe qual é. Existem caminhos que a gente é levado que a gente nem imaginava que poderia trilhar, e aquilo pode ser o nosso caminho. Então, por isso que a gente tem que se cercar desses pensamentos construtivos. Eu sei que eu estou cercada de riqueza, de abundância, de prosperidade, e a minha vibração vai crescendo, porque eu não estou dizendo existe, mas eu estou aqui na pobreza. Eu estou dizendo eu estou cercada, existe riqueza, existe prosperidade, existe abundância. O que ele falou para repetir aqui? Riqueza, prosperidade e abundância. Dia e noite eu sou auxiliada em todos os meus interesses. Ou seja, qual é o meu interesse? Vários interesses, mas principalmente o meu interesse é de prosperar, é de ter dinheiro, é de ter riqueza. Então, dia e noite eu sei que eu sou auxiliada em todos os meus interesses. Existe riqueza, existe prosperidade, existe abundância financeira ao meu redor. E você vai repetindo isso e você vai sintonizando nessa frequência. Eu vou contar uma coisa para vocês. Quando os meus filhos eram pequenos, eu morava nesse bairro, mas do outro lado do bairro. E aí, às vezes eu passava aqui e eu via várias casas. Eu gostava das ruas,
ruas, eu gostava das casas, eu gostava até da calçada que eu pisava, assim, com um pouco de grama, assim, nos entremeios, aquela graminha macia. Eu adorava tudo isso, o silêncio que tinha, eu adorava tudo isso. Eu pensava, nossa, eu quero morar aqui. Eu pensava isso, como será morar aqui? Eu quero morar aqui. Olha, gente, nessa época eu não tinha noção nenhuma de tudo isso que eu estou falando aqui para vocês. Eu falo para vocês que eu estudo espiritualidade há mais de 30 anos, mas a espiritualidade em fundo religioso, porque eu era espírita e tal. Então, muitas coisas também eu corrijo hoje, porque foi encasquetado na minha cabeça por uma falta de entendimento, tá? Eu admito isso. Mas eu passava e pensava sempre nisso. Nossa, eu adoro esse bairro. Nossa, eu adoro esse lado aqui do bairro, eu adoro essas ruas, eu adoro essas casas, eu adoro esse ambiente silencioso, eu adoro essas calçadas, eu sentia tudo isso. Passaram-se 20 anos e eu vim morar nessa casa. E quando eu vim morar nessa casa, eu não lembrava disso. E aí, depois que eu mudei aqui, é que eu comecei a prestar atenção do que tem ao redor. Essa minha rua aqui, ela é sem saída. Aí eu lembrei que um pouco mais para baixo é a escola onde meu filho estudava. E era o caminho que eu fazia passando por aqui, quando eu levava ele na escola. E eu falei, eu vim morar no bairro, no lugar do bairro onde eu queria morar. Antes de vir morar aqui, eu fui morar no outro bairro, perto do metrô, bairro super valorizado também e tal. Mas era muito movimento, tinha muita gente, o bairro era muito comércio. E eu gosto apesar de ser prático, né? Mas eu gosto de algo mais silencioso, mais calmo. E a gente voltou a morar aqui, só que nós viemos para essa casa. E aí eu me toquei, né? Então, quer dizer, o que foi isso? Né? Eu criei isso para mim. Demorou 20 anos, mas aconteceu. Por que demorou 20 anos? Porque eu me desliguei. Primeiro, o desligar não me trouxe ansiedade, mas também eu não trabalhei a ideia com mais frequência. Então é isso, a gente tem que se convencer de que as coisas estão ao nosso redor e a gente precisa trabalhar o nosso pensamento para sempre entender que a gente é capaz de conseguir, que a gente está no nosso direito de conseguir e que não há nenhum mal em querer ter aquilo. E aí essa questão do dinheiro sujo, que eu até falei para vocês, ele até escreve aqui, uma das razões porque as pessoas não ganham mais dinheiro, né, é porque por dentro ou abertamente o condenam. Referem-se a ele como algo sujo ou como lucro sujo e dizem aos filhos e amigos que amor ao dinheiro é a origem de todo mal. Um sentimento subconsciente sorrateiro de que a pobreza encerra alguma virtude especial. Baseia-se em falsa interpretação das escrituras. Outra coisa que ele fala aqui, quando a pessoa pensa assim, eu só quero saber do dinheiro, não me interessa. Então, por exemplo, ela trabalha num lugar que tem um dinheiro razoável, vai pagar um salário razoável, mas é um trabalho que ela não gosta. Mas ela fala, tudo bem, eu não ligo, o que eu quero saber é do dinheiro só. Isso também é errado, ele fala. Ele fala que a gente tem que levar uma vida equilibrada. O que é uma vida equilibrada? A gente precisa também saciar a nossa fome de paz, de espírito, de harmonia, de amor, alegria e saúde perfeita. E às vezes quando você tem um trabalho que te paga bem, mas te consome, você não tem nada disso. E aí você adoece, ou você termina um relacionamento, ou você não tem tempo para a família, ou você não tem tempo para aproveitar o próprio benefício que o dinheiro te traz, ou você vai morrer sonhando com aquilo que você gostaria de fazer e nunca fez, porque uma vez também eu trabalhava e aí na hora do almoço estávamos em 3, né? E aí uma delas, que era mais nova de nós, falou assim, eu preciso estudar, preciso entrar numa faculdade, mas não aquela faculdade, tipo, o que você quer ser quando crescer, mas a faculdade que vai me trazer um retorno, né, financeiro, que eu possa conseguir um trabalho melhor. Tá. Eu até entendo essa ideia, mas até que ponto isso vai ser válido para ela, né? Porque num determinado momento ela vai sentir falta daquilo que ela gostaria realmente de fazer. Então tem que ter esse pensamento, tem que ter esse cuidado também, né? E ele enfatiza isso quando ele fala aqui, você deseja também expressar autenticamente seus talentos ocultos, ocupar seu verdadeiro lugar na vida, desfrutar a beleza e a alegria de contribuir para o bem-estar e o sucesso do próximo. Porque ele fala o seguinte, que aquilo
que você quer não pode trazer benefício só para você também, né? Você tem que assumir uma atitude de servir à humanidade. Um exemplo que ele dá que eu achei bem interessante, né, na questão da pessoa que acha que o dinheiro é o fruto de todo mal, né, a razão de todo mal, coisas assim, ou o dinheiro é sujo, e quem tem muito dinheiro normalmente praticou alguma coisa, né, para conseguir, porque é impossível conseguir ficar tão rico assim na vida. Uma coisa que ele fala, quando você pensa desse jeito, o dinheiro cria asas e voa para longe de você. Imagina, aí eu fiz uma ideia, imagina assim, você num ambiente, né, vamos supor, você tá na escola, no seu trabalho, dentro da família, num ambiente em que você só é criticado, que tudo que você faz é errado, que as pessoas criticam a forma que você fala, o jeito que você se veste, o jeito que você pensa, as coisas que você, enfim, você só é criticado. Você vai querer permanecer ali? Você vai ficar se sentindo bem ali? Então, imagina que dinheiro é assim também. Quando você pensa desse jeito, para que você vai ter então? Para que você tem? Sabe quando a gente tá vendo assim... às vezes acontece aqui mesmo no meu canal, mas às vezes a gente vê em canais muito grandes, as pessoas que entram lá só para criticar, né? Tanto aqui quanto no Instagram, por exemplo, você vê o comentário, a pessoa tá só criticando, principalmente se fala em espiritualidade e tal, né? Entra sempre alguém lá falando o contrário. Então, para que você tá lá? Vai embora, né? Vai procurar aquilo que te agrada. Não vai ficar ali ouvindo aquilo que você não quer, aquilo que você não acredita. Então, se você acha que dinheiro é sujo, que as pessoas que têm dinheiro são corruptas, para que você vai ter então? Você não vai ter, né? Para que ele vai ficar perto de você? Isso eu achei uma alegoria bem interessante, cria asas e voa. Aí ele dá esse exemplo assim, da pessoa que trabalha numa empresa e acha que recebe um salário que não é o correto, né? Que ganha pouco. E ela fica com raiva, ela sempre tem raiva da empresa, ela tem raiva do empregador ali, do chefe. Todo o sentimento que ela tem é com relação a isso, a raiva, né? O que ela está enviando? Qual é o que ela está plantando no inconsciente dela e que está crescendo? O que ela vai criar no ambiente dela? Aí ele dá um exemplo, a pessoa que faz isso vai chegar um dia em que ela vai ser demitida da empresa. Porque se ela criou tanto sentimento de raiva com relação ao trabalho, ao empregador, ao salário, à própria empresa, para que ela vai continuar lá? Então, ela criou essa situação de ser demitida. Bom, gente, então por hoje é isso. Finalizamos aqui até o capítulo 10 hoje. Se você gosta, não se esqueça aqui de deixar o seu like, de deixar um comentário, de compartilhar esse vídeo com alguém que também precisa entender qual o poder do nosso subconsciente. Te espero no próximo vídeo. Um beijo a todos. Tchau.